Glória a Deus. Antes, porém, é um prazer, antes de entrar na palavra, dizer que é um prazer estar aqui nessa mesa tão seleta, né? tão linda. Fui incumbido aí pelo meu pai, meu pastor, meu amigo, a pessoa nessa terra que Deus usa para tocar meu coração, o apóstolo Rogério, para estar compartilhando com vocês essa palavra. É uma honra de verdade, muito grande, falar para um público tão seleto, que ama a Bíblia, que ama a verdade. Quando eu entrei aqui na sala, vi que vocês estavam falando aí da Conferência do Clamor, do apóstolo Ricardo Robortella e todos que andam com ele. E realmente vocês gostam de boa comida. Graças a Deus por isso. E é claro, né, se o apóstolo que está aqui na mesa é porque vocês são exigentes. Graças a Deus por isso. E eu quero dizer a vocês que é uma honra para mim e também um desafio muito grande poder compartilhar com vocês algo da parte de Deus que venha alimentar vocês, que venha abençoar, que venha servir de alguma maneira como apontador de Deus, um balizador dos céus para a nossa vida nesse tempo, viu? Obrigado pela honra, pessoal, obrigado pelo carinho e espero que vocês tenham paciência comigo. Eu ouvi o apóstolo Rogério, ouvi o Ricardo Robortelli, de repente ouvi o Fábio. Vocês vão sofrer um pouquinho, mas vamos junto, que a palavra é do Pai, é o Senhor quem faz, é Ele é Deus. Eu estou aqui no estado do Espírito Santo, aqui no sudeste do Brasil, um estado muito lindo, litorâneo. Estou numa cidadezinha muito pequena aqui, deve ter uns 25 mil habitantes, uma cidade chamada Anchieta, onde agora, recentemente, nós terminamos a construção do nosso templo próprio aqui, graças a Deus. Inauguramos no dia 17 de dezembro, o apóstolo Rogério esteve conosco, nos abençoou muito aqui. Eu caminho com o apóstolo Rogério tem 10 anos, sou um filho, ele é um pai para mim, é um homem que toca muito a minha vida, meu coração. Sou casado com a Paola há 25 anos, graças a Deus. Nós temos 2 filhos, o Israel com 20 anos e a Pietra com 9, vai fazer 10 agora em março. E somos essa família muito simples, que queremos só tentar agradar a Deus, pessoal. E hoje, servindo vocês, tentar agradar o Pai, servindo vocês em nome de Jesus. Eu queria falar um pouquinho, já que nós recentemente, né, hoje são 16 de janeiro, recentemente nós entramos em um novo ciclo, né, um novo tempo, no calendário natural, né, das coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre virada de tempo, virada de ciclos, ciclos proféticos, em nome de Jesus. Queria compartilhar um pouquinho sobre isso. E para isso eu queria te pedir que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Daniel, capítulo 2, em nome de Jesus. E se você puder anotar, né, estiver anotando, por favor, irmão, sem pretensão, tá bom? Mas eu acredito que a palavra, como ela é de Deus, ela vai falar o nosso coração, em nome de Jesus. Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 21, diz o seguinte. Disse Daniel: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Amém? Então, eu quero me esconder atrás da oração feita pela nossa irmã e dividir com vocês um pouquinho do que Deus tem falado aqui na congregação em Anchieta, nas nossas vidas, sobre nós aqui. Compartilhar com vocês uma palavra que tem sido uma verdade para nós. Não é um estudo bonito que eu tirei do Google, nada disso. É uma palavra que tem falado ao nosso coração nesses últimos dias. Temos entendido que estamos virando um tempo, virando um ciclo, em termos de calendário. Terminou um ano, está começando outro. E nós, como pessoas espirituais, precisamos ter uma noção, uma revelação, um entendimento de que nós também estamos virando ciclos na nossa vida. A vida
de maneira natural, ela é constantemente uma entrada e saída de ciclos. Você percebe, por exemplo, na vida de uma criança, ela está no ciclo intrauterino, depois ela sai e ela começa, então, a viver as experiências dos ciclos da primeira infância, segunda infância, e ela começa a andar, ela começa a falar, enfim, a vida ela é feita de ciclos. Você está estudando, você está na faculdade, você forma, você vai trabalhar, e de repente você se casa, e daqui a pouco você é esposa, avô, avó, e os ciclos vão acontecendo na vida da gente. E para isso nós precisamos ter uma clareza, um entendimento muito correto desses ciclos, porque senão eu me movo de maneira errada em um determinado ciclo da minha vida. Isso vai trazer consequências desastrosas, consequências muito graves em um futuro, talvez muito próximo. Vou te dar um exemplo de um jovem, uma jovem, que está em idade escolar, que está em idade de formação, que está ainda buscando o que fazer, o que se tornar para entrar no mercado de trabalho. Essa jovem começa a namorar e, de repente, se envolve sexualmente, e aí aparece uma criança no caminho de um jovem desse. Ele queima uma etapa, ele queima um ciclo, e aí ele tem que começar a ter responsabilidades numa idade e em um tempo da vida dele que ele ainda estava despreparado. E aí você queima etapas, você queima ciclos, e isso vai trazer muitos prejuízos para a vida da gente. Em Eclesiastes, capítulo 3, tem um texto que a gente lê ele, e de maneira desavisada nós perdemos um pouquinho, ou perdemos muito do que esse texto quer dizer. Olha o que diz 3:1 de Eclesiastes. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então nós vamos discernir o que é propósito e o que não é. A palavra está dizendo que para todo propósito tem um tempo determinado nos céus. Há um tempo determinado embaixo do céu para que nós possamos entrar em ciclos novos, viver o que Deus tem naquele ciclo para a minha vida, desfrutar, liberar, abençoar, alimentar, servir pessoas, ou ser servido, ser cuidado, ser amado, ser protegido. Eu preciso fazer uma leitura pessoal correta dos ciclos que eu estou vivendo, para que eu não queime etapas, para que eu não faça o que não devo fazer e deixe de fazer o que precisa ser feito. Então, termos uma leitura correta dos tempos e dos ciclos proféticos é fundamentalmente importante para a nossa vida, seja ela familiar, ministerial, profissional, a saúde, enfim, para todas as etapas da nossa vida. Termos uma leitura correta dos ciclos é muito importante. Davi sabia disso. Olha, você vê o que Davi tinha no exército dele. Vamos lá em 1 Crônicas. Olha um tipo de gente que Davi carregava no exército dele. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Olha o que está escrito lá. 1 Crônicas 12, 32. Diz o seguinte: se você olhar do versículo 23 para baixo, você vai ver que é uma tomada de reinos. O Senhor está agora, Davi com o seu exército está agora tomando o reino que era de Saul. Era uma tomada de reino. Olha o versículo 23. Ora, esse é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi a Hebrom para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Aqui nós estamos falando de uma transferência de reino. Nós estamos falando de uma mudança de reino. Saul, ele representa o governo da carne, o governo da alma. Davi representa o governo do espírito, o governo dos céus. É uma mudança, é uma transição de governo que nós estamos falando aqui. E, evidentemente, uma transição de ciclo profético. Uma mudança de estação estava acontecendo em Israel. Uma estação profética nova sob o governo de Davi estava se estabelecendo. E Davi, sabedor de que nessa mudança de estação
é necessário fazer uma leitura correta. Olha o versículo 32 comigo desse texto. 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Quando Davi vai listar aqui as tribos, olha a tribo de Issacar aqui. Olha como que ela aparece nesse contexto. Dos filhos de Issacar, conhecedores dos tempos. Talvez a sua tradução esteja da época, que não muda. Para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Então você percebe que a tribo de Issacar, eles não pegavam em armas, eles não eram artilheiros, eles estavam na frente de batalha, não eram arqueiros, eles não cavalgavam, eles não lutavam, eles não pegavam na espada. A tribo de Issacar fazia uma leitura do ambiente de guerra, fazia uma leitura correta do tempo, do momento, para saber se Israel atacava, se Israel recuava, se era pela direita, se era pela esquerda, como Israel deveria se mover. A tribo de Issacar era responsável por fazer essa leitura. Por quê? Meus irmãos, veja, quando o Senhor nos salvou, quando nós fomos retirados do império das trevas, ele também nos transportou, Paulo diz isso em Filipenses, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Foi uma mudança de reino, foi uma mudança de estação, foi uma mudança totalmente 360 na vida da gente. Agora, se nós não tivermos uma leitura correta, espiritualmente falando, desse novo tempo, desse novo ciclo, dessa nova estação, o que é que vai acontecer? Nós não vamos desfrutar, aproveitar, romper e vencer, porque a nossa mentalidade ainda vai estar na estação passada. É isso o que o Senhor quer dizer com mudança de ciclo. Ele é quem move o tempo e as estações. É Ele quem estabelece tempos e estações na vida da gente. Então, nós não viramos só um ano. A minha oração é que viremos também uma estação profética. É que essa virada de ciclo natural, aleluia, ela seja uma virada também de ciclo espiritual na sua vida. É que você entenda que, oh, aleluia, tem uma unção aqui. É que nós entendamos, é que nós compreendamos que o Senhor não quer só virar um ciclo, um ano, mas Ele quer virar uma estação profética na sua vida, no seu chamado. 2023 não pode ser só mais um ano. Eu estava vendo aqui o desejo das irmãs em acompanhar as ministrações do clamor, do apóstolo Ricardo, de estar aqui no Brasil. Glória a Deus por isso, porque uma das coisas que determina uma estação nova é a liberação da palavra. A liberação da palavra de Deus, quando ela entra no meu espírito, ela determina um novo tempo, ela starta uma nova estação profética, ela libera uma nova unção para que eu entre em um novo ambiente espiritual. Eu não vou falar disso, mas uma das maneiras que Deus usa para me transicionar de estação profética é a palavra dele. Então, se você puder acompanhar a conferência do clamor, se você puder acompanhar as palavras que estão sendo liberadas lá no PDI, eu estou aqui no Espírito Santo, não pude estar no PDI por causa da saúde do meu pai, ele mora comigo, estou cuidando dele, eu não pude viajar, mas estou acompanhando aqui as ministrações, a igreja aqui está acompanhando. Por quê? Porque a palavra liberada, ela starta, ela libera, ela vira uma chave para um novo tempo ser liberado sobre a minha vida. Então, Deus, ele não quer que eu só mude de 2022 para 2023. Ele quer liberar sobre a sua vida um novo tempo profético, uma nova estação profética, e que nós reconheçamos, possamos fazer uma leitura correta dessa nova estação profética nas nossas vidas. Vamos lá em Mateus 11, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 11. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu
nos tempos de Jesus. Mateus 11, capítulo 11, verso 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Jesus vai falar, olha, verso 16. Mas a quem hei de comparar essa geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentação e não pranteastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam: tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. O que Jesus estava denunciando naquele tempo, minhas irmãs? Jesus estava dizendo o seguinte: olha, vocês não estão discernindo a visitação. Vocês não estão discernindo o ciclo profético. Vocês não estão entendendo o que os céus estão mostrando. Então, eu vou comparar vocês com uma geração de meninos. Por quê? Porque menino não discerne tempo profético. Aí ele vai falar o seguinte: estão tocando flauta e vocês não dançam. Estão entoando lamentações e vocês não choram. O que Jesus está dizendo com isso, pessoal? Quando eu não entendo o tempo profético, o ciclo, a estação nova, o meu comportamento vai ser inadequado. Então, há pessoas que Deus quer virar uma chave na vida delas. Há pessoas que Deus quer estabelecer um novo na vida delas. Há pessoas que Deus quer virar uma chave no entendimento, na movimentação, na revelação da palavra. Mas a pessoa não compreende essa visitação, ela não compreende essa transição. E, portanto, a movimentação dela ainda está relacionada à revelação do passado. A movimentação dela, a maneira como ela se move, igreja, família, vida emocional, vida financeira, ela não mudou a sua movimentação. E aí a transição ela fica impedida. Aí a pessoa fica 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, dando volta no deserto, andando em torno de si mesmo, e nada muda, as coisas não mudam, e a gente vai vivendo a vida, como tem uma música mundana aqui no Brasil, que é o seguinte: deixa a vida me levar. A pessoa vai vivendo assim, deixando a vida levar, vai num culto depois do outro, vai numa oração, vai numa igreja, faz uma viagem, vai num congresso, mas dentro dela, ela não transiciona. Dentro dela, ela não entra no novo tempo. Dentro dela, ela não consegue mudar. E é essa palavra que eu quero liberar sobre a sua vida. 2023 será um ano de transições poderosas na sua vida, de movimentações espirituais tremendas. Deus vai abrir os seus olhos espirituais. Deus vai abrir os nossos olhos espirituais para que possamos compreender o que Ele quer fazer, para que possamos entender a movimentação que Deus quer liberar, para que possamos entender os lugares novos, espiritualmente falando, autoridade nova, movimentação nova, lugares novos, geograficamente falando, que Deus vai querer nos levar. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. As águas vão começar a se mover na sua vida, no seu chamado e no seu ministério. Aleluia! Eu quero liberar essa palavra sobre você. Algumas características, preste atenção nisso. Anote aí se você estiver anotando. Quando Deus quer me empurrar, quando Deus quer me levar para um novo tempo, para um novo ciclo, primeiro, Deus começa a estabelecer novas conexões. Comece a reconhecer pessoas que Deus vai conectar à sua vida. Comece a reconhecer pessoas que Deus vai conectar no seu ministério. Isso é um sinal, é um sinalizador de que de que Deus quer te transicionar, de que Deus quer levar você para uma outra dimensão espiritual. Primeiro, conexões espirituais. Segunda coisa que eu preciso entender, quando Deus quer me transicionar, começa a vir uma angústia no meu coração. Começa a vir uma angústia
angustiado, engasturado com aquela condição que você está. Você começa a não aceitar mais, começa a vir uma rejeição com relação à condição que você está, ao ciclo que você está. Isso é um sinal de que Deus, ele quer transicionar você, ele quer liberar você para um novo tempo. Terceira coisa que acontece quando Deus quer me transicionar, medo. Parece que há um conflito, né? Primeiro, eu tenho uma insatisfação na condição atual. Segundo, eu tenho medo de andar para frente. Essas duas realidades estão entrelaçadas na minha alma. Por isso que eu preciso ter uma revelação espiritual da palavra, uma revelação espiritual da oração, uma revelação espiritual de quem é Deus, de quem é Jesus. Senão a minha alma, ela me limita, ela me atravanca, ela me segura dentro de um ciclo errado, dentro de um ciclo velho, dentro de um vinho velho. Então, da mesma maneira que eu quero avançar, eu tenho medo. Então, o medo, ele também é um apontador de que Deus quer liberar você, lançar você para uma nova dimensão. Agora, qual é a diferença do corajoso para o medroso? É a atitude. Porque o corajoso também tem medo, mas ele vai com medo mesmo. O corajoso não é a pessoa que não tem medo, não é aquele onde o medo não está presente. Muito pelo contrário, o corajoso também tem medo, mas ele vai. Ele vai com medo de tudo. Foi o que aconteceu com Gideão. O cara era medroso, estava malhando trigo no lagar, Deus aparece e falou, cara, tu é valente pra caramba. Você é violento, Gideão, você é corajoso, homem valente. Valente nada. Ele estava com medo. Ele estava lá malhando trigo no lagar, ele estava malhando trigo de pisa-uva, escondido dos midianitas. E Deus, sabendo que ele era um corajoso medroso, falou assim, olha, vai de noite. Vai de noite, derruba o altar do teu pai. Não vai de dia não, que eu sei que você tem medo. Vai de noite. Então, querido, deixa eu te dar uma palavra. O corajoso não é aquele onde o medo está ausente, é aquele que vai com medo mesmo. Então, o medo, ele não para quem é corajoso. Amém, corajosos? Quem está ouvindo aí, só levanta a mão aí, faz barulho, bota o áudio aí, dá um soco na mesa, dá um grito, sei lá, faz alguma coisa. Mas você é corajosa! Aleluia! Aleluia! Eu quero ir! Amém! O corajoso vai com medo mesmo. Vamos embora, vamos para cima. Amém? Quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Deus quer te empurrar para um novo ciclo. Deus quer me empurrar para um novo ciclo. E aí eu preciso ter esse entendimento de que Ele vai preparar pessoas para se conectarem a mim. Ele vai trazer uma inconformidade. Eu não sei nem se a palavra existe. Eu vou ficar inconformado com a minha condição. E terceiro, o medo será muito presente nessa transição. Mas vai fundo, meu irmão. E uma quarta coisa que Deus vai fazer quando Ele quer me transicionar, Ele vai tirar pessoas da minha vida. Então, não queira, na bagassorobotocolobia-sébria, não queira restituir alianças que Deus quer quebrar. Não queira. Eu vou falar de novo. Não queira restituir alianças que Deus quer quebrar. Porque tem gente que Deus quer tirar da minha vida. E não é porque ela é ruim, não é porque eu sou bom, não é porque ela tem defeito, não, nada disso. É porque Deus quer transicionar você. E aí Ele vai tirar pessoas do seu caminho, vai tirar pessoas da sua vida, para que você possa andar para frente, transicionar, mudar de estação. Tá bom, ô Josué? Josué, é o seguinte, Moisés morreu, mano. Eu quero te dar uma palavra, Josué. Moisés morreu, e agora tu e este povo vão atravessar o Jordão, e você vai colocar esse povo na terra que eu prometi. Ô Josué, deixa eu falar para você 2 vezes, Josué. Moisés morreu, você
vai levar esse povo para o lugar que eu tenho determinado. Então, Deus teve que falar para Josué o óbvio. Tem coisa, irmão, que Deus insiste com a gente. Às vezes ele fala o óbvio, para a gente poder entender. O óbvio, ele tem que repetir o óbvio. Então, quando Deus quer transicionar o seu ministério, transicionar você, quando Ele quer te colocar numa nova estação, Ele vai tirar pessoas da sua vida. Ele vai tirar pessoas do seu caminho. Ele vai tirar pessoas e você não vai deixar de amar elas. Não é, rupturas não vão ser feitas de qualquer maneira. Você não vai brigar com ninguém, nada disso. Deus simplesmente vai tirar com a mão, como a gente diz aqui no Espírito Santo. Deus vai tirar com a mão. Então, qual é o seu papel? Não queira restaurar o que Deus quer destruir. Hashtag fica a dica. Não queira renovar o que Deus quer acabar. Tem coisas e pessoas que Deus quer tirar do seu caminho. Quando Deus quis começar um novo ciclo na vida de Eliseu, Eliseu teve que deixar 3 coisas para trás. Anota aí. Eliseu teve que deixar coisas. Ele queimou a carroça do pai, matou os bois. Ele teve que deixar lugares, deixou a fazenda da família, deixou tudo para trás. E ele teve que deixar pessoas. Foi lá, beijou papai, beijou mamãe, pediu um pix e foi servir o profeta. Aleluia! Deus vai tirar de você coisas, lugares e pessoas para que você viva um novo tempo. Amém. Coisas, lugares e pessoas precisam ficar para trás quando Deus quer me colocar numa nova estação. Amém? Amém. Agora, como eu reconheço, para a gente poder ir para o final aqui, como eu reconheço que eu estou vivendo uma nova estação? Como eu reconheço que eu estou vivendo um novo tempo? É isso aí. Como que eu identifico se eu já movimentei, se eu já migrei? E quando eu migrar, o que eu tenho que fazer? Quando eu permitir que Deus me movimente, o que eu tenho que fazer? Vamos lá em Jeremias, comigo. Capítulo 8 de Jeremias. Jeremias, capítulo 8, versículo 7. Deixa eu tomar um aqui. Olha lá, ó. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A andorinha, o grou, observam o tempo da sua arribação ou da sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Até a cegonha no céu conhece as suas estações. A andorinha e o grou observam o tempo da sua arribação, peregrinação. Mas o meu povo não conhece o juízo. O Senhor aqui, ele usa a natureza para falar de transição. Ele usa a natureza para falar de movimentação. Ele está usando 3 aves aqui migratórias para mostrar. Só um minutinho, pessoal. Sua mãe vai pegar? Valeu. É porque meu filho vai pegar minha esposa ali na rua para mim. Desculpa. Vamos lá. O Senhor, ele usa 3 aves para falar de transição. E aí eu estudei um pouquinho essa transição, essa migração. E eu queria liberar essas verdades na sua vida aqui para a gente terminar. Primeiro aspecto, essas 3 aves aqui, todas elas são migratórias. São aves que estão constantemente migrando. Agora,
Por que é que elas migram? Primeiro aspecto da migração das aves é uma lei. É uma lei da natureza para elas. Se elas não migrarem, elas morrem. É uma lei da natureza por causa... Aí a gente vai chegar lá. Primeiro aspecto, uma lei. Hebreus, capítulo 7, verso 12, diz assim: onde muda o sacerdócio, muda também a lei. Onde há mudança de sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Hebreus 7,12, eu vou ler o texto. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O que eu quero dizer aqui? Meu irmão, minha irmã, quanto mais eu mergulho na lei, quanto mais a lei do Senhor, ela se torna viva na minha vida, quanto mais a lei do Senhor, os princípios do Senhor, porque lei também fala de princípios, quanto mais os princípios de Deus se tornam reais e poderosos na minha vida, isso é sinal de que eu vou migrar, que eu vou mudar de estação. Qual é o problema das pessoas nas igrejas hoje? Elas não permitem que a palavra entre no espírito delas. Elas leem a Bíblia, elas têm um princípio para obedecer, mas elas não obedecem. Elas vivem como se Deus fosse um Deus bonzinho, como se Deus fosse um pai bom, ao invés de um bom pai. Há uma diferença. Se você perceber, quando o Senhor chamou Jesus de meu filho amado, aqui tem um princípio escondido. Lembra lá no batismo de Jesus? Quando o céu abriu e o Senhor falou, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo? Existe um princípio aí. Primeiro ele é filho, depois ele é amado. A paternidade vem antes do sentimento. A paternidade vem antes do sentimentalismo. O nosso problema é que nós queremos ser amados filhos. Nós achamos que Deus tem que lidar conosco a partir dos nossos sentimentos e não das verdades da sua palavra. Principalmente aqui, o pessoal latino-americano, né, o pessoal aqui do hemisfério de baixo, nós, irmão, nós somos almas a 200%. Nós somos alma, e só Jesus para ter misericórdia da gente, irmão. Só o Pai das luzes para nos ajudar. Por quê? Porque nós achamos que Deus é sentimental. Falava isso na igreja ontem. Deus, ele tem sentimentos. Anota aí se você puder. Deus, ele tem sentimentos, mas não é sentimental. João 4:24 vai falar, Deus é espírito. E acabou. Então, o que me mostra se eu transicionei é se a lei do Senhor ela está implícita no meu coração. Ela está implícita, chancelada, carimbada no meu espírito. Pessoas que transicionaram, elas não se movem pela alma, elas se movem pelo espírito. Vamos lá em Isaías, capítulo 1, versículo 3. O que está escrito lá? Como eu sei se eu migrei? Olha só, mais uma vez o Senhor está usando a natureza. Olha que legal. O boi conhece o seu possuidor e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O boi, ele usa mais uma vez os animais, ó. O boi e o jumento. Até os animais têm conhecimento do seu dono, mas Israel não me conhece. Por quê? Porque a alma atravessa. A alma é uma máscara. A alma é uma lente através da qual nós queremos enxergar Deus. Isso não vai acontecer, meu irmão. Deus não responde à nossa alma.
ele responde o nosso espírito. Então, uma pessoa que transicionou a lei do Senhor, as aves migram por causa de uma lei. Uma pessoa que migrou, ela tem a lei do Senhor como princípio para a sua caminhada. Vamos lá em Mateus 7. Verso 24. Diz assim a palavra. Você conhece esse texto, mas é bom a gente ler ele no contexto que a gente está compartilhando. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a casa ou a sua casa sobre a rocha. Então, ouvir a lei, praticar a lei, é sinal de que uma nova edificação está havendo no meu espírito. A minha casa está sendo edificada sobre a rocha. Vamos lá em Mateus 24, para a gente entender uma coisa sobre a lei do Senhor. Mateus 24, verso 35. O que está escrito lá? Passará o céu e a terra, mas a minha palavra, ou as minhas palavras, elas não passarão. Então, querido, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que transicionou, ela transicionou por causa da lei. É a lei que governa, é a palavra. Como é que Jesus venceu o diabo? Está escrito. A parada é essa, está escrito. O que vai acontecer na minha vida? Não, deixa eu ver se está escrito. Qual a decisão que eu tenho que tomar? Deixa eu ver se está escrito. Qual o caminho que eu tenho que fazer? Deixa eu ver se está escrito. Ah, pastor, mas é duro demais para o meu coração. Me perdoe a franqueza. Deus não tem problema nenhum com o seu coração. Ele tem problema com a palavra dele. Deus não tem nada com o meu coração, com o seu coração. Ele já até disse que é enganoso. Então, me perdoe, meus irmãos, mas Jesus não tem compromisso com o seu coração. Ele tem compromisso com a palavra dele. Está escrito. Então, uma pessoa que migrou, ela migrou porque é uma lei. Segundo aspecto de uma pessoa que migrou, que mudou a estação, que transicionou. As aves migratórias, elas migram por causa de alimento, comida. Elas migram por causa de comida. Uma pessoa que transicionou, que está vivendo uma nova estação profética, que está vivendo um novo tempo profético, a comida dela muda. Olha para você ver. No Egito, cebola e pepino. Transicionou para o deserto, maná. Transicionou para Canaã, as novidades da terra. Josué capítulo 5. Então, como que eu sei se eu estou transicionando? Qual é o tipo de alimento que eu estou comendo? Será que eu ainda estou recebendo a minha bênção? Ou estou caminhando agora debaixo de princípio? Será que eu ainda estou chorando diante de Deus para Ele resolver as minhas questões de 1900 e Guaraná com rolha? Ou eu estou vivendo agora, semeando a palavra, liberando princípios, ministrando o coração das pessoas? Será que eu ainda estou cantando Me Dá Minha Bênção para depois subir? Talvez pouca gente aqui conheça isso. Será que eu ainda estou cantando Me Dá Minha Bênção para depois subir? Ou estou edificando altares para que Deus venha sobre a minha vida? Qual é o tipo de alimento que eu estou comendo? Olhe para uma criança. Vamos lá em 1 Coríntios, comigo. Capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu não sei, irmãos, como que o apóstolo comumente faz aqui, mas se você quiser falar alguma coisa, compartilhar, eu não sei se é agora, se é no final, aí, a irmã Ivonete me ajuda aí, mas se você quiser falar, fica à vontade, tá? Em nome de Jesus. Só deixa eu falar, pastor. Continua falando. Tá bom, então. No final, a gente abre perguntas, se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário no final. Tá bom. Obrigado.
1 Coríntios, capítulo 3, verso 1. Olha só que legal. Paulo falando de transição e alimento aí. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, eles não mudaram, eles não transicionaram, eles não mudaram a estação. Aí ele fala, verso 2, leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Gente, isso aqui é muito forte. Paulo falando, eu estou querendo pastorear uma igreja madura, mas vocês são meninos. E olha que essa igreja aqui era virada nos 600. A igreja aqui tinha os dons do Espírito, fluência, o povo falava em língua, profetizava, e o pau quebrava, mas Paulo os via como meninos. Porque erros muito primários estavam sendo cometidos naquela congregação de Corinto. Então, o que eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, quando eu transiciono, a minha comida muda. Certamente temos mães aqui no grupo. Lembra dos seus bebezinhos aí? Era o leite materno, daqui a pouco a papinha, daqui a pouco a comidinha, parará, parará, parará. Agora o menino já liga para o iFood sozinho. Agora ele já pede o X-Tudo, ele já pede comida sozinho. Ele só chega a fatura no teu cartão. Mudou. Transicionou. Aleluia! Agora, uma pessoa que é menino para sempre, ela fica no me dá, ela ainda tem uma mentalidade carnal, natural da palavra, ela ainda tem uma mentalidade limitada, ela não gosta de ser confrontada, ela não gosta de ser alinhada, ela é dodói, ela é muito melindrosa, ela é muito sensível, você não pode confrontá-la, nem amor, né? Quem dirá uma repreensão mais severa, porque ela não suporta. Isso independe de quanto tempo você está na igreja. Isso quer dizer, isso depende se você transicionou ou não espiritualmente. Vamos lá em Hebreus capítulo 5, verso 12. Hebreus capítulo 5, verso 12. Um outro texto também muito forte, falando sobre comida e maturidade. Pois com efeito, vamos lá no 11, para a gente contextualizar. A esse respeito, temos muita coisa que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios para ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, já é tempo de mudar, já é tempo de transicionar, mas vocês não entenderam? Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Olha aí o versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha aí Mateus 7, têm suas faculdades exercitadas para entender, para discernir. Aleluia! Não somente o bem, mas também o mal. Então, o escritor aos Hebreus está reafirmando o que Paulo já havia falado aos Coríntios. Eu quero dar para vocês comida boa, mas vocês não têm ainda maturidade, vocês não cresceram, vocês não transicionaram. Então, percebe por que Deus usou essas 3 aves para falar de transição? Porque elas transicionam por uma lei. Elas transicionam por causa de alimento. Elas transicionam por causa de comida. Terceiro, por que essas aves transicionam? Em busca de um novo ambiente. Em busca de um novo ambiente. Aleluia. Aleluia.
Por exemplo, aqui onde eu estou agora está um calor absurdo. As praias estão cheias, o sol está torrando, está muito quente, muito que você não consegue ver. Eu estou suando aqui, está muito quente, muito quente. E a nossa irmã em Portugal dizendo aí, a nossa irmã na Espanha dizendo aí que tá frio. É isso, são as estações que a Terra passa. Amém? Agora, deixa eu te dar uma palavra. Deus, ele me formou, ele me criou no céu, porque a palavra diz que eu sou criado em Cristo, mas eu sou formado da terra. Todos os elementos que compõem meu corpo físico, eles são extraídos da terra. Existem 26 componentes químicos no sangue do homem, que são extraídos em um lugar apenas do mundo, o barro vermelho. Porque foi dessa estrutura que Deus formou o homem. Então, assim como a terra, como o globo, vai virando as estações, nós também precisamos virar as estações, irmãos. Nós também precisamos entender que Deus, ele quer nos transicionar de tempos em tempos. Nós não podemos estacionar em uma, ainda que ela seja boa. Agora aqui está gostoso. Se eu quiser sair daqui agora, são 5h50. Se eu quiser sair daqui agora e ir para a praia, eu fico na praia até 19 horas, tomando banho de água morna. Mas eu não vou ficar aqui. Essa estação ela vai mudar. Daqui a pouco o frio chega, que também é uma estação muito boa para nós, que aqui é muito quente. Então, o que eu quero dizer para você, terra? Nós somos terra. As estações elas vão mudando e eu preciso fazer uma leitura, senão eu fico preso numa estação errada. As aves entendem isso e elas migram por causa de um novo ambiente. Vamos lá em Cantares, capítulo 2. Cantares, capítulo 2. Olha só que virada de chave. Aqui em Cantares, capítulo 2, verso 10. Isso aqui irmãos, isso aqui é melhor do que pão com ovo. Olha só. O meu amado fala e me diz: levanta, querida minha, formosa minha, e vem. Isso aqui é o Pai falando para a igreja. É Jesus falando para você e para mim. É Ele dizendo para você: eu quero virar uma estação na sua vida. Eu quero mudar um ciclo. Eu quero virar aqui agora. Eu quero que você entre no tempo novo. Aí Ele faz um convite. Preste atenção. Levanta, querida minha. Ele chama de querida. Formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola se ouve em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta, querida minha, formosa minha, e vem. Aleluia! Isso aqui, irmãos, é um convite dos céus para dizer para você e para mim: eu quero mudar a sua estação. O tempo de cantar chegou. Chegou o tempo de frutos na sua vida. Chegou o tempo de uma nova história. Chegou o tempo de um ciclo novo. Chegou o tempo onde a vida, quando ele fala aqui das pombinhas, quando ele fala da rolinha, ele está falando de vida. Chegou o tempo de uma nova vida ser liberada para você. Quando uma pessoa transicionou, ela entra em um novo tempo. Ela entra em um novo tempo no ministério. Ela entra em um novo tempo na vida emocional. Ela entra em um novo tempo na vida financeira. Ela entra em um novo tempo na vida sacerdotal. As coisas começam a entrar em uma nova dimensão. Uma aceleração começa a acontecer. Isso são sinais de que eu não mudei só de ano, que eu mudei de fase espiritual na minha vida. Aleluia! E para a gente encerrar, último ponto, eu queria que você prestasse atenção. Quando as aves migram, elas têm uma bússola que as norteia, que as orienta. E elas usam como bússola o sol e a lua. Porque dependendo de onde elas estão migrando, existem aves que voam até a noite, que vão até noturnamente. E para isso,
elas usam a lua e elas usam o sol para poderem se nortear. Vamos lá em Gênesis comigo, capítulo 1. Em nome de Jesus, para a gente encerrar, que seja tão correr doendo aí. Gênesis capítulo 1, verso 14. Vamos lá. Aleluia. Gênesis 1, 14. Olha o que está escrito lá. Disse também Deus: haja luzeiros do firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Que eles sejam para sinais, preste atenção nisso aqui, para sinais, estações, dias e anos. Preste atenção nisso. Verso 15. E sejam luzeiros do firmamento dos céus para iluminar a terra. Verso 16. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também fez as estrelas. As aves, elas usam o céu como bússola na sua peregrinação. Elas usam o sol e a lua. O que são o sol e a lua na Bíblia? Instrumentos de governo. O sol e a lua na Bíblia falam de governo. O sol e a lua governam a terra. Eles governam a sementeira e a colheita. Eles governam as marés. Eles governam o tipo de peixe. Eu estou aqui na cidade costeira e sei muito bem o tipo de peixe que dá agora, o tipo de peixe que dá no inverno, porque quando eu vou comprar aqui, a gente sabe a estação que está. O sol e a lua, elas determinam as marés do mar, elas determinam a estação do plantio e da colheita. Eles são instrumentos de governo. Uma pessoa que transicionou, ela vai ser governada pelo céu, meu irmão. Quem governa ela é o céu. Os céus apontam o seu caminho. Os céus governam as suas decisões na terra. Não são as suas emoções. Não é o dinheiro, a presença ou a ausência dele. Não são pessoas. Não é família. Não é igreja. Quem governa ela é os céus. Preste atenção nisso. Quando Jesus nasceu, os magos foram guiados até ele por uma estrela. Eu acho que Deus está querendo falar alguma coisa. Os céus sempre vão me conectar a Jesus. Os céus sempre vão me conectar ao Filho de Deus. O nosso problema é que nós somos seres espirituais, mas temos uma mentalidade natural ainda. Então, nós somos governados pela terra. Quando as eleições aqui no Brasil aconteceram, parece que alguém tinha morrido. Meu Deus, e agora? Agora é um demoniado que vai governar o Brasil. Meu irmão, os céus ainda estão no controle. Deus primeiro cria os céus. Gênesis 1. O Senhor, no princípio, criou os céus e a terra. O que ele cria primeiro tem prioridade. O que ele cria primeiro tem primazia. O que ele cria primeiro tem autoridade. Por isso que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele tem autoridade. Ele veio antes. Aquilo que vem antes tem a primazia. Primeiro ele cria o céu, depois ele cria a terra. Então, quando eu estou numa transição, é o céu quem está apontando o caminho para a minha vida. São os céus. Quando o povo estava caminhando do Egito para a Terra Prometida, eram os céus que governavam a caminhada no deserto. De dia, uma coluna de nuvem, e de noite, uma coluna de fogo. Eu quero te dar uma palavra, meu irmão. Quem é governado pelo céu, caminha de dia, quando tudo está bom, mas caminha de noite, quando tudo está ruim. Quem é governado pelo céu não para de caminhar, nem de dia e nem de noite. Se o dólar está alto, se o dólar está baixo, se eu estou comendo bem, se eu estou comendo mal, se eu estou triste, se eu estou alegre, se é o Lula, se é o Bolsonaro, não interessa, meu irmão. Quem
anda transicionando. Ele é governado pelos céus. Os céus são aquilo que proclamam a glória de Deus. E quando Paulo falou da glória de Deus, ele falou, é a glória de Deus que me transforma segundo a imagem de Cristo. Então, para que eu seja transformado, eu tenho que ser guiado pelo céu, porque os céus manifestam a glória de Deus. Aleluia! Uma pessoa que transicionou, ela é governada pelo céu. Lembra de José? José teve um sonho. E ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas. E ele foi falar com o pai dele. O pai dele falou, não, eu, sua mãe e seus irmãos, ninguém vai se prostrar diante de você. Sabe por quê? Porque homens de governo, José era um homem de governo, homens de governo vão ter o céu até os seus sonhos. Homens de governo vão sonhar com os céus. Homens de governo vão olhar para os céus. Homens de governo vão desejar os céus. Homens de governo não vão tirar os olhos dos céus. Aleluia! 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 Quando eu entro em um novo ciclo, vamos lá em Mateus 16, para a gente encerrar. E agora é para encerramento. Agora tem que acabar, em nome de Jesus. Não, pai, o meu pai, meu pastor, ele pode, ele tem autoridade para falar. A gente está começando ainda, irmão. Ele fica com vocês aí 2 horas aí, vocês pedem Bíblia. Eu tenho que me colocar no meu lugar. Mateus 16, olha que tremenda essa palavra. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentaram Jesus, pediram que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Olha eles aí. Ele, porém, lhe respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está no vermelho escuro. Olha Jesus terminando. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal. Olha só o que Jesus vai falar. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. O que Jonas tinha a ver com o céu? Nada. Jonas, muito pelo contrário, ele foi posto nas profundezas do oceano. Mas por que Jesus não deu um sinal do céu? Olha a característica daquela geração. Má e adúltera. Uma geração má e adúltera, ela vai ter experiência com as trevas. Jonas ficou em trevas 3 dias no ventre do peixe. Mas uma geração que transicionou, uma geração que mudou de ciclo, uma geração que está entrando num tempo novo, que está discernindo o tempo, que está discernindo as movimentações da igreja nesse tempo, que está discernindo as movimentações escatológicas, que está discernindo as movimentações do final, do princípio das dores, uma geração que está com os olhos dos céus. Essa geração, ela vai discernir o que ela tem que fazer nesse tempo. Então, pessoal, Deus tem para nós novos ciclos. Deus tem para nós tempos proféticos poderosos. Ele é um Deus de coisas novas. Então, fique atento nos sinais dos céus. Deixa o céu te governar. O céu governa de dia, quando está tudo bem. Mas o céu também governa de noite, quando as coisas não estão tão boas assim. Então, quem está transicionando, irmão, está de verdade olhando para o céu. Não tira os olhos de lá. Os olhos estão postos no céu. E é isso que importa. É isso que vai te fazer transicionar para um novo ambiente. Amém? Espero poder ter servido você. Vamos orar? A gente pode orar, irmã Ivonete? Podemos orar? Sim, sim. Amém. Aleluia. Você pode pôr a mãozinha no seu coração, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus? Quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Aleluia. Pai, no poder do nome de Jesus,
Eu quero pedir ao Senhor agora, meu Deus, que Céus. em teu nome, Pai, Minha cabecinha, que essa mesa possa estar transicionando, Senhor. Que cada pessoa, Deus, que está aqui ao alcance da nossa voz, da tua palavra, Senhor, possa estar entrando em novos ciclos na sua vida, possa estar transicionando para um novo tempo, possa estar não só virando o calendário, Senhor, mas virando também em uma movimentação profética poderosa, deixando as coisas velhas para trás, entrando em novos lugares nas regiões celestiais, lugares de autoridade, lugares de unção, lugares de cura, lugares de liberações proféticas. Eu quero declarar, ó Deus, no poder do nome de Jesus, que cada pessoa que está aqui exposta à tua palavra, inclusive eu, todos nós, possamos estar entrando, ó Pai, em um tempo novo, transicionando para os lugares que o Senhor já determinou para a nossa vida. Pai, venha com a tua glória, vem com o peso da tua presença, Senhor, em cada nação aqui representada, sobre cada vida aqui representada, em cada ministério aqui representado, ó Pai, para que possamos entrar em novas conquistas, em novos ambientes de autoridade, de rompimento, de frutificação, de alinhamento, de entendimento, de revelação da tua palavra, que possamos entrar, ó Pai, em lugares mais profundos contigo, que o anjo nos tome pela mão, como tomou Ezequiel, e a água foi no tornozelo, a água foi no joelho. Isso fala de transição, isso fala de lugares mais profundos, e a água vai na cintura, e a água vai nos lombos. Ah, Senhor, nos transiciona para lugares de maior profundidade contigo, Pai. Ah, o Espírito de Deus nos leva, Senhor, no profundo do teu tabernáculo. Ali tem o átrio, Senhor, que é um ambiente. Tem o santo lugar, que é um outro ambiente, é uma transição. E tem o santo dos santos, que já é um outro ambiente, Pai. Nos permita transicionar na nossa caminhada, Senhor, para o louvor da tua glória, meu Pai, no nome poderoso e glorioso de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Eu libero, meus irmãos, sobre a tua vida um tempo de transição. Não só um novo ano no calendário romano, mas um novo ano no calendário celestial, no calendário dos céus da sua vida. Eu declaro, eu profetizo tempo de transição em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória. Deus abençoe, pastor. Gente, que palavra, hein? Meu Deus. Pastor, muito obrigada, viu? Nós fomos tremendamente edificados. Eu não sei os demais irmãos, mas assim, eu estava orando e pedindo ao Senhor, né, para compreender esse tempo, compreender a palavra dele para esse tempo. Então, assim, nos trouxe muita clareza, né, do momento que a gente está passando, que é justamente o momento de transição, né? E eu acredito que não só o calendário que mudou, mas realmente nós, como nação brasileiros, nós estamos transicionando, sim, né? É um novo tempo, uma nova estação, um novo governo aí da terra. Então, o Senhor está nos chamando mesmo como igreja para a gente transicionar e tão importante isso para a gente não ficar nas estações passadas, né? E como isso foi forte. Quando o senhor estava falando sobre das aves, que me surgiu uma dúvida aqui. Você falou porque elas migram. Primeiro, o senhor falou da lei da natureza, né? Sobre a lei, sobre a palavra. E eu estava meditando em algumas coisas, o senhor falando também em relação a essa transição, falando sobre revelação, né? Então, aqueles que têm a revelação, eles mudam de estações. A gente pode estar aplicando nesse ponto sobre a lei? Sim, Ivonete, claro. Por quê? Você quer ver uma coisa? Vamos lá em Atos 18. Só para tentar responder a sua
a sua Pergunta. Atos Gente, 18. Sim. Olha lá, ó. Quando uma pessoa transiciona, a revelação dela também muda. O entendimento da palavra, a maneira dela relacionar com a palavra, aquilo que ela absorve, aquilo que ela retém, aquilo que ela pratica da palavra muda absurdamente, muda muito. Então, em Atos 18, diz o seguinte, ó. Deixa eu achar aqui. Versículo 24, eu não vou ler tudo, depois você anota aí, Atos 18, 24, fala quando, em Éfeso, Apolo chegou. Apolo chegou em Éfeso, em Atos 18, 24. E ele começou a falar ousadamente em nome do Senhor, começou a pregar a palavra de Deus, começou a falar com exatidão sobre o caminho do Senhor, mas tem um detalhe aqui que é muito forte no versículo 25. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, Jesus já havia chegado, o Espírito já havia sido derramado, o Pentecostes já havia sido liberado, mas Apolo ainda estava preso numa revelação do passado. Uau. Apolo era conhecedor, entendedor, filósofo, teólogo, sei lá mais o que. Apolo era tremendo, mas ele conhecia apenas o batismo de João. Aí quando você chega em Atos, versículo 28 ainda, ó. Perdão, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, o tomaram com mais exatidão e lhes puseram o caminho de Deus. Ou seja, Priscila e Áquila, que havia estado com Paulo, que conhecia os negócios que Apolo não conhecia, que sabia do Charaganaia que Apolo não sabia, que conhecia o vinho novo. Priscila e Áquila, então, discipulam Apolo numa nova revelação. Só que Apolo fez discípulos em Éfeso. Apolo pregou e fez discípulos. Agora, em Atos 19, Paulo chega em Éfeso. Agora, olha o que acontece. Estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. De quem? De Apolo, que havia chegado na frente. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: pelo contrário, nem ouvimos que existe o Espírito Santo. Versículo 3, Paulo pergunta: em que, pois, fostes batizados? E eles respondem: no batismo de João. Por quê? Porque Apolo os havia discipulado e batizado. A estação virou, a chave virou, mas a lei, na mentalidade deles, ainda estava no batismo de João. Então, Ivonete, quando Deus ele muda uma estação da nossa vida, nós começamos a ter um entendimento revelado da palavra, diferente, coisa que você já leu desde a escola bíblica, Cordeirinhos de Jesus, que você participava lá. Você vai, quando vira a estação, você olha, meu Deus, o que é isso? Assusta você, salta dentro dos seus olhos espirituais. Então, isso acontece quando vira a chave. Amém. Alguém mais quer perguntar? Fala, Mariana. Mariana está coçando a língua, eu sei. Eu estou aqui, no meio da palavra, eu estava gritando por dentro, porque foi totalmente Deus falando comigo, Pastor Fábio. Você está aqui hoje, foi Deus. Hoje, 2 vezes, Deus estava falando comigo sobre isso. E eu postei um versículo relacionado a isso também, sabe? Tanto que na virada de ano eu pedi para Deus um versículo, né? Que definisse o meu ano. E Deus estava falando comigo sobre a virada de estação. E aí Deus me deu Cânticos 2 também. Na hora que você leu, eu falei, meu Deus.
E nossa, eu não sei explicar, sabe? Foi Deus totalmente aqui. E é isso. Glória a Deus. Alguém mais? Quer dizer, Mariana, que você está entrando num tempo novo, porque um dos apontadores de um novo ciclo é a palavra. Deus, ele está te empurrando para um tempo novo, só que você vai ter que tomar decisões, direções, resolver situações, alinhar seu coração, sua alma. Esses são fatores que interpelam demais a gente, limitam demais a gente de entrar no novo ciclo. Então, cuidado. Deus está apontando, mas ele não vai te empurrar. Você vai ter que andar, minha filha. Uhum. Amém, pastor. Amém. Amém? E o que faz essa chave virar? Né? A gente percebe que Deus está, então, gerando essa inquietação, gerando tudo isso, né? Nos dando revelação. Mas o que há uma ação nossa para que a gente transicione? Ou é uma ação apenas do Espírito Santo? Então, Ivonete, eu lembro de Jesus falando assim, não se põe vinho novo em odre velho. Não você perde os dois. Estoura o odre, você perde o vinho e o odre. Mas se põe vinho novo em odres novos. Isso significa dizer o seguinte, toda transição, todo liberar de Deus, tudo que Deus quer fazer, ele vai usar os mecanismos que a gente já sabe. A palavra, a mensagem, a unção da palavra. Essa é a parte de Deus. Mas a minha parte, tentando responder a sua pergunta, é deixar ser renovado no meu entendimento. É o que Paulo falou em Romanos, né, capítulo 12. Você tem que renovar a mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisa haver uma renovação na mente. Eu preciso permitir, irmã Ivonete, me tocar, ser tocado, ser levado, ser guiado. Eu preciso me desprender do velho. Eu preciso me desprender do passado e pular na água. Então, sim, existe uma parte terminantemente preponderante da nossa parte. É isso. É crer. É se lançar. É Jonas no barco. A tempestade quebrando o pau. E Jonas deu um grito. Aqui, me joga na água. Me joga na água que vai passar. Uau. Tem gente vivendo na... Tem gente nessa mesa aqui, ó, vivendo em tempestade porque não quer ser jogado na água. Eita. Nessa mesa aqui, não precisa falar não. Não precisa falar não. Nessa mesa aqui tem gente vivendo tempestade porque não quer se jogar na água. Não quer se lançar. É isso que acontece. Aí a gente não vive o novo. Deus informou, mas a gente regrediu. Amém. Sabe que a Mariana falou, né, que foi uma resposta de oração para ela, mas para mim também foi uma resposta e um confronto realmente para a gente sair, né, da nossa zona de conforto. Todos os anos eu vou para o clamor, eu saio e vou para o Brasil. E justo esse ano, Deus, o ano passado, falou: você não vai pisar mais no Brasil durante esse ano. E o ano passado eu parei na minha casa 2 meses. Eu viajei durante 10 meses. E a gente foi até para uma missão, eu e a Ivonete na África e tudo. E quando eu voltei agora, quando foi ontem, eu ainda dei aquela, sabe, não deu aquela murmurada, mas eu dei aquela, nossa Deus, eu queria tanto estar lá. O Senhor fez tanta coisa na minha vida através, né, do clamor. Eu vivi um divisor de águas assim no clamor na minha vida há anos atrás. E Deus começou a ministrar no meu coração, falou assim: para de murmurar. É tempo de novas vestes. E eu, Senhor, nossa, o Senhor está pegando pesado. Né, e Deus foi falando. E daí, hoje, de novo, eu coloquei aqui, comecei o meu devocional e falei: nossa, Senhor, amém, eu não estou. E a gente está num jejum também na igreja. E saiu Efésios 2. Né, na hora que eu estava, Efésios 2:5, eu comecei a orar e tudo e tal, e daí quando o Senhor começou agora a falar, né, sobre as vestes, a troca, o medo, a insegurança e tudo e tal. E eu estava aqui hoje, eu falei: Senhor, mas eu não entendi até agora por que o Senhor não me permitiu ir. Os meus filhos foram, mas tá bom, amém. E de repente o meu telefone tocou. O ano passado eu tinha me inscrito para ir para o presídio, evangelizar no presídio.
e o meu telefone tocou, e Deus já tinha ministrado no meu coração o ano passado no aeroporto. Você já recebeu muito. Agora você precisa reproduzir a impressão que eu produzi no teu coração. E o cara me ligou, eu falei: "Oi", e ele: "Então, eu queria te falar assim, se semana que vem você já pode começar aqui no presídio, evangelização". Eu falei assim: "Semana que vem?" Falei: "Amém, tamo aí". Daí eu desliguei e falei: "Ô Senhor, o Senhor é maravilhoso", né, mas assim, é no tempo, né, do Senhor, é no momento, assim, e na hora que a gente estava orando agora, nesse momento dessa oração, nessa última, eu vi as minhas vestes sendo trocadas. Eu vi o meu espírito Aleluia. passando e sendo trocado, as minhas vestes. E foi Amém. uma palavra, assim, muito de encontro com o que eu acredito que todo mundo está vivendo, né. E realmente, Aleluia. para mim, na minha vida espiritual, eu tive que me jogar, né. Dia É. 20 eu estava indo viajar, de dezembro, e estava já fazendo uma agenda, e no momento que eu estava na minha agenda ali, falando, agradecendo o Senhor pelo ano de 2022, eu falei: "Senhor, obrigada pelo ano de 2023, que já vai entrar com tudo". E Deus falou assim: "Não é você que faz a sua agenda, sou eu quem faço. Se você for, Amém. vai ser pela sua carne, não vai ser pelo meu propósito. Então cuidado É onde você forte. pisa". E eu: "Oh, misericórdia, Senhor", só pum, 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 né. Mas foi maravilhosa a palavra. Deus usou o Senhor grandemente. Enfim, Glória a louvado. Foi Deus. mesmo. Amém. Cada Ana, você quer estação tem falar uma alguma veste coisa? diferente, né? Ana, quer falar alguma coisa? Eu estou com 2% de bateria, eu até tremo em falar. Mas pronto, enquanto der, tudo bem. É assim, esta palavra ministrou-me bastante, mas é para eu ouvir outra vez. Porque tem havido, não sei se me conseguem ouvir bem? Sim. Porquê? Porque em determinados momentos eu tenho estado numa grande luta em termos de família, em cuidados e com uma área muito pesada, porque a minha mãe tem estado a viver connosco e a minha mãe está com demência, portanto tem sido muito duro. De um momento para o outro eu tive que deixar a igreja para começar noutra, só por causa de ela estar connosco. E portanto as coisas estão um bocado em termos de revolução. Ou seja, eu neste momento eu acho que estou a começar a voar para um espaço, mas não sei aonde. Em todo o caso, eu tenho a certeza que há um novo tempo e eu preciso perceber qual é o novo tempo e sobretudo perceber quais são os ventos que me estão a levar, porque eu preciso perceber qual é o novo caminho. Os meus filhos estão a entrar numa fase de começarem a sua independência, e muitas vezes as escolhas que eles estão a fazer não são as escolhas que eu gostaria que eles tomassem. Portanto, há uma série de caminhos que às vezes nós, quando damos por nós, estamos mesmo na noite escura, não é? E é duro, muito duro mesmo, sentimos-nos muito sozinhos. Portanto, foi bom, é sobretudo lembrar que mesmo à noite o sol está a brilhar e eu tenho que perceber qual é a condição e o vento em que eu estou neste momento. Glória a Ou Deus. seja, Glória a Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, pastor. Obrigado, pessoal. Vocês são muito top, viu? Obrigado pelo carinho, pela paciência aí com a gente. Obrigado pela honra de ouvir aí a palavra. É muito gratificante falar para vocês aí, um público aí tão ávido, né? Gosta de comer bem. É muito bom para mim, me desafia. Quero agradecer pelo carinho de vocês, viu? Muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos. Volta mais vezes, pastor. Amém. Na próxima já vem preparado para ficar 4 horas pregando, hein? Senão a gente não vai te deixar embora. Mas já faz uma vigília aqui. Mariana. Conta isso pro apóstolo Rogério, não, pelo amor de Deus. Chapa quente. Não, já vou chamar ele, já, o apóstolo, pelo amor de Deus. Ele é top Um demais. abraço, Obrigado. gente.
Um Beijo para abraço, vocês. Deus abençoe Gente, boa todos. semana. Tamo Tchau, junto. shalom. Amém. Tchau. Tchau, Shalom, tchau. shalom. Amém.